pô, se você não tá ganhando o suficiente no seu trabalho, é só você sair e ir para outro lugar, mostrar o seu valor, porque quanto mais você faz mais coisas que te pedem, mais as pessoas vão ver seu valor. Meu amigo, se isso fosse verdade, era pra estar todos os vendedores de algodão doce que se vestem de Teletubby, 6h30 da manhã na praia, num calor do caralho, tá rico. Tem um... Fico até puto. Tem um cara que produz vídeo na internet que... Pode falar o nome. Eu prefiro não dar... Não vou um dos seus alvos. É um dos meus alvos, ele é o Pupilo. É o Pupilo. O André sabe quem é. O André sabe quem é. Eu tinha esperança. Fofoca pela metade. Eu tinha esperança. Fofoca pela metade. Eu falei, não falei? Eu falei. Fofoca pela metade é foda, mano. É, porra. Não, pô, depois no off eu troco essa ideia, mas essa pessoa fez um vídeo falando, tipo, pô, você aí que reclama que é explorado, pô, se você não tá ganhando o suficiente no seu trabalho, é só você sair e ir para outro lugar, mostrar o seu valor, porque quanto mais você faz mais coisas que te pedem, mais as pessoas vão ver seu valor. Meu amigo, se isso fosse verdade, era pra estar todos os vendedores de algodão doce que se vestem de Teletubby, 6h30 da manhã na praia, num calor do caralho, tá rico. Porque você tá ali mostrando o seu vitrine, diferencial. Né? Tá na vitrine. Pô, se a questão é essa, de esforço, né? Se não importa o quanto você se esforça, você tem que merecer, quem define esse mérito? Quem que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é? E a pessoa fala, pô, é só você sair do trampo. Olha como isso é violento, Igão. Você vira pra uma pessoa e coloca na cabeça dela a ilusão, porque isso é ilusão, de que ela tem esse poder de escolha. E não tem. Não tem por quê? Porque ela depende justamente de um proprietário, de uma pessoa que tem uma fábrica, um campo, né? A gente está pensando nessa escala maior. Ela depende disso para sobreviver. Não é que ela está trabalhando para poder comprar um carro, para comprar um boot maneiro. Ela depende disso para comer. Você acha que um moleque que trabalha 14 horas em cima de uma bike alugada, entregando delivery, faz isso por escolha? São vários que são arrimos de família. É gente que tem que deixar de estudar, de viver... E sabe, de curtir a vida, de experienciar uma outra coisa que não seja só o trabalho. Mas por outro lado, advogado, cara do André me olhando. Olha o Elisa ali, eu vou te fuder. Olha lá. Por outro lado, porra, é bom que exista, bom, pelo menos assim, nesse cenário dado, se não existisse a possibilidade do cara estar em cima de uma bicicleta, ele não estava ainda mais fudido? Então, a questão é essa, que a gente não pode lutar por migalha, né? E aí a gente acaba entrando no campo que é o seguinte, quanto mais a gente se resigna nessa questão, e isso assim, se a gente parar para pensar em última instância, né, muito pragmaticamente, por que ele tá desse jeito? Porque o Brasil sofreu um processo de desindustrialização, de financiarização de sua economia, houve um processo de despolitização da classe trabalhadora em muitos anos. Desintegração da classe trabalhadora. É isso, existe um processo de desintegração. Então o cara que está nessa situação é onde chegou todo um processo. Existe toda uma base insana ali, que é gigante, que foi se construindo até o ponto que chegou... que o cara não teve escolha e ele teve que fazer essa porra. Pô, é só a gente parar pra pensar, né? Pô, o cara, ele toma todos esses riscos porque é a única forma dele ganhar dinheiro. Tá ligado? É a única forma dele conseguir ter proveito material. E isso não é um acidente, isso não é fruto da livre concorrência, do livre mercado. Não, isso é um projeto. Isso é um projeto político, econômico, é um projeto de muitas coisas. O que a gente viu? Só para finalizar, dar um exemplo. Em 2016, pós-golpe, a gente tem Michel Temer que assume, em 2017 aprova a reforma trabalhista. No Brasil, tinham 10 milhões de trabalhadores informais em 2016. Em 2022, Igão, esse número saltou para 40 milhões de trabalhadores informais. O que é um trabalhador informal? É um trabalhador que não tem registro. É um trabalhador que é o tiozinho que vende dog, que vende pipoca na rua. A pessoa vai me falar que essa pessoa quer esse emprego, que isso é estável, que isso garante a vida, pô, é muito cinismo afirmar um negócio desse. Mas aí, outra provocação. Mas peraí, deixa eu dar um exemplo disso aqui. André. Porque o sistema que a gente está desenhando, às vezes é difícil de perceber, porque a gente, às vezes, trabalha num nível de abstração e quem está em casa, que não está acostumado, não consegue ver. Então eu gosto de exemplos reais, assim. Vai. Eu fui à posse do Lula, fui lá em Brasília. Fez o L nessa fase. Fiz o L. Tem até, tá no minha...
Tá no meu perfil do Instagram. Ele não é um liberal, pessoal. Só para informar os nossos amigos, ele não é um liberal. Vai lá. E... Eu vou entrar nessa. Boa questão. E aí eu entrei no Uber. Eu fui, né, almoçar com um ex-ministro do governo Dilma, hoje diretor do BNDES, o Nelson Barbosa. Eu fui almoçar com ele, então eu peguei um Uber para ir até o restaurante. E aí tava perto ali da data da posse, então a cidade tava meio borbulhando, assim, caralho, todo mundo tenso Uber, e tal. Peguei um. Você tem noção do que esse cara passa? Isso. Aí eu sentei no Uber, né? Aí eu falei assim, bom dia, ele, bom dia. Eu falei, aqui tá vazio, né? Ele falou, tem muito petista aqui, mas daqui a pouco já vai chegar os caras do Bolsonaro aqui. Aí ele falou, eu não sei se o senhor é pró-Lula, o senhor é Bolsonaro. Eu falei assim, não, eu sou pró-Lula. Silêncio. Aí o cara falou, ferrou. Ele achou que eu fosse pró-Bolsonaro, né? Aí ficou aquele silêncio. Ele, não, mas eu não sou contra nenhum. Eu sou contra os dois, na verdade. Tentou fidelizar o cliente, né? Eu sou a favor de ter político bom. Deus tem que colocar um político bom aqui pra resolver as coisas. E eu deixei ele lá falando e tal. Aí eu vi que ele tava irritado, tava sem jeito. Aí eu falei assim, mas você trabalha quantas horas por dia? Ele falou que, umas 16, 17 horas. Eu falei, mas você sempre dirigiu Uber? Aí ele falou assim, não, eu era motorista de caminhão. Eu falei, caramba, você deve ter uma paciência, hein? Pra dirigir, pegar aquelas subidas a 40 por hora. Ele, não, é que eu dirigi um caminhão que transportava gasolina. Eu falei, deixa eu adivinhar, você dirigia pra Petrobras? Ele, eu dirigia pra Petrobras. Eu falei, você tinha uma vida boa? Ele, nossa, era tão bom. Porque eu trabalhava muito menos, eu tinha muito mais tempo de descanso, ganhava muito mais. Aí eu falei assim, e aí depois quando eles começaram a fatiar a Petrobras, venderam a distribuidora, deixa eu adivinhar, você perdeu seu emprego. Ele falou, foi. E aí agora eu tô aqui trabalhando. Eu falei, como é a rotina? Ele falou, não, muito mais difícil, eu trabalho muito mais horas para ganhar muito menos. Então essa é a escolha que ele teve. A escolha não é assim entre ser executivo e ser motorista de aplicativo. Entendeu? As escolhas são muito mais restritas quando você está na base. Só que você vê, ele não tinha nem associação que a vida dele estava sendo afetada por um movimento, né, de esvaziamento da função do Estado, no caso da Petrobras particularmente, que é um monstro de criação de tecnologia no nosso país, representava 10% do investimento do país. Uma empresa. 10% do investimento. E ele, de repente, está naquela situação. Eu já falei isso na outra vez que eu estive aqui, que o André estava me acompanhando, inclusive, que é o seguinte, isso tudo que nós estamos discutindo aqui, que é chamada precarização do trabalho, que é uma tendência do capitalismo atual, mas no Brasil ele é muito acentuado, ele tem um ponto de partida que é o golpe de Estado de 2016. Né? A presidenta Dilma não foi derrubada por causa de corrupção, não foi derrubada por causa do Temer, fez um conluio, o Cunha não. A burguesia o Brasil estava com uma taxa de desemprego de 4,5% a 5%, o que significa quase pleno emprego. Entre 2011 e 2015, a taxa de lucro empresarial caiu no Brasil, estava caindo, enquanto que a participação dos salários no PIB nacional, na riqueza nacional, aumentou nesse mesmo período. Né? E em 2013 foi o ano que teve mais greves na história do Brasil, 2013. E em quase todas essas greves, os trabalhadores levaram vantagem sobre os patrões. Só um dado. Nesse ano, mais de 80% das categorias de trabalhadores estavam recebendo reajuste acima da inflação. O que acontece com o Brasil? A burguesia ela alcança uma unidade estratégica e tática, coisa que não tinha antes, e falou, vamos tirar esse governo. E ao tirar o governo Dilma, né, é lógico que o pano de fundo é a corrupção, aquela coisa toda, a CBF, aquela figura abominável do Sérgio Moro como um herói nacional e tal, sabe? O que acontece ali é o seguinte, é o que chama-se na economia de mudança de padrão de acumulação. Ou seja, existe uma mudança de forma de funcionamento da economia, que até então era baseada, vamos dizer assim, falar de forma keynesiana, né? Baseada no consumo de massas no Brasil, né? Com os governos Lula, né? E ela passa a ser, a partir do golpe de 2016, baseada na superexploração do trabalho. É para isso que a Dilma foi derrubada. Para implantar uma nova dinâmica de acumulação baseada nos superlucros dos empresários, tanto é que o Brasil está em crise, 100 milhões de pessoas fora do game do consumo praticamente, e as 500 maiores empresas do país tendo superlucro, meu amigo. Superlucro.
não é? Ou seja, as coisas têm que ser ditas dessa forma, porque a gente... Superlucro, o que quer dizer com isso? O número de bilionários aumentou na pandemia, que foi uma época que as pessoas iam no caminhão do lixo pegar osso para comer. Tá bom. Ou seja, isso tem início com o golpe de 2016. Né? Então acho que é bom martelar essa questão histórica aqui para as pessoas, porque caiu a Dilma, o André Marinho, outra vez que estive aqui, né, ele falou que a Dilma caiu porque ela gastou mais do que o arrecadou, né? Ou seja, isso levou uma crise, o Brasil uma crise econômica que levou, consequentemente, o Brasil levou à queda do governo. Não é isso, muito pelo contrário, a queda no Brasil, ele pede receita, não aumenta o gasto, ele pede receita a partir de 2014, por exemplo. Porque os empresários brasileiros, só para complementar tudo isso que você está colocando aqui, os empresários brasileiros, a partir de 2014, promovem abertamente uma chamada greve de investimento. Eles criam um desemprego artificial, não é? Para levar o governo à lona, por exemplo, né? Enfim. Nossa, isso parece uma teoria da conspiração. Não, se fosse teoria da conspiração seria... Primeiro que eu acredito nelas. É que você basicamente está dizendo que vou não ter força de trabalho para fuder o governo. Não, para rebaixar salário. O governo perde base popular, porque os trabalhadores é base popular, a base do governo. Né? Eu produzo isso e derrubo o governo. Eu acredito em teoria da conspiração porque ela existe. É parte da política. Os dados dizem isso. Não precisa ser teoria da conspiração. O problema assim, é mais simples. Os salários começam a crescer, esmaga lucro. E aí você tem pressão de commodity lá fora, está terminando o ciclo de commodity, isso afeta o PIB, esmaga lucro, e os salários eles estão crescendo tanto por políticas do governo, né? Você tem reajuste do salário mínimo atrelado à inflação do ano anterior e ao crescimento do PIB de 2 anos atrás, e você tem um mercado de trabalho que está aquecido, e isso obriga o quê? E esse ponto é chave. No capitalismo, quando o salário pressiona o lucro, o que o capitalista faz? Ele inova para poupar trabalho. Uhum. A Dilma chega e fala assim, eu vou facilitar a tua vida, empresário. Eu vou desonerar a sua folha de pagamento, eu vou diminuir impostos, eu vou fazer de tudo para ajudar você a reduzir o custo e você investir. Porque investindo vai aumentar a produtividade, você poupa mão de obra, cria outros mercados, cria outras atividades e você consegue acomodar o conflito ali entre lucros e trabalho. O que os empresários fazem? Eles pegam toda essa redução de custo e guardam no banco.